Olá, vamos direto ao ponto hoje. Francis Ford Coppola e, claro, sua obra-prima de 72, O Poderoso Chefão. A gente tem aqui uma análise bem interessante que tenta decifrar por que esse filme e o Coppola continuam tão relevantes, sabe? A missão é entender esse impacto duradouro. Exato. E acho que um ponto de partida fundamental que essa análise traz é como Coppola conseguiu misturar de um jeito único o drama familiar, bem íntimo, com a escala épica, grandiosa. Sim, e O Poderoso Chefão é o exemplo perfeito disso, né? Coloca ali em jogo a lealdade à família, ao clã, contra os valores morais de cada um. Vamos investigar isso mais a fundo. Com certeza. E essa investigação passa muito pela estética visual, que é marcante. A parceria dele com o diretor de fotografia, o Gordon Willis, é crucial. Eles criaram aquele visual sombrio, o famoso claro-escuro, né? Aquela coisa de muita sombra, luz mínima, quase esculpindo os personagens nos ambientes. Uhum. E isso não é só estilo, claro. Cria uma atmosfera densa, quase palpável, que reforça toda a ideia de segredos, de poder operando ali, nas entrelinhas. E essa atmosfera visual, ela se conecta totalmente com o ritmo do filme, não é? É bem diferente do que a gente vê muito hoje, aquela ação super rápida. O Coppola, ele constrói a tensão nos detalhes, nos gestos pequenos, nos silêncios que falam muito, nos olhares. A montagem privilegia cenas mais longas. Sim, para dar tempo da gente respirar aquilo, né? Para sentir o peso das decisões dos personagens, para mergulhar na psicologia deles. É fascinante ver como essa abordagem, tanto visual quanto de ritmo, está totalmente a serviço dos temas principais do filme. As dinâmicas de poder, que são complexas, seja na família ou na sociedade. A ideia de honra, o peso da tradição, tudo isso a gente vê na jornada do Michael Corleone. Exato, a transformação dele. Acompanhamos ele de um jovem que era quase um estranho aos negócios, um outsider, até se tornar aquele líder implacável. Mas profundamente sozinho, né? E a análise também lembra bem do contexto, né? O Coppola vinha de uma família de artistas, já tinha mostrado serviço com o roteiro de Patton, mas ele estava ali na nova Hollywood dos anos 70. Aquele movimento que deu mais liberdade para os diretores, sabe? Isso foi fundamental para ele poder adaptar o best-seller do Mario Puzo com essa pegada mais crua, mais realista, fugindo daquele verniz de glamour que os estudiosos geralmente queriam. E se a gente conecta isso com o cenário mais amplo da época? Nossa, o filme surge num momento muito rico. Tinha a luta da comunidade ítalo-americana contra estereótipos, e Coppola, sendo descendente, toca nisso, na imigração e identidade. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos viviam uma crise de confiança gigante nas autoridades, né? Sim, pós-Vietnã, Watergate. Exato. E o Poderoso Chefão, ao mostrar esse poder que age por baixo dos panos, a fragilidade das instituições, ele dialoga diretamente com essas tensões sociais todas. E aí a análise fica muito interessante quando aponta as inovações que realmente definiram o filme. Além da fotografia do Willis, que foi revolucionária nesse uso do claro-escuro, tem a trilha sonora do Nino Rota, quem não reconhece na hora, né? Impossível não reconhecer. Icônica. E a própria estrutura da narrativa, que para a época era diferente. E principalmente a ambiguidade moral do Michael. Essa descida dele pro lado sombrio sem justificativa fácil ajudou a consolidar o anti-herói moderno. É essa combinação de elementos, sabe? Uma combinação muito poderosa que ecoou por décadas. Diretores como Scorsese, Del Toro, eles citam Coppola direto como influência. E não só no cinema. Séries de TV que a gente ama, tipo Os Sopranos, Nossa, total. beberam demais da fonte de O Poderoso Chefão, especialmente nesse equilíbrio entre a violência do crime e as tensões da vida familiar, tornando aquilo tudo estranhamente familiar. Até o jeito de filmar interiores com luz natural virou referência. E o reconhecimento veio rápido, né? Crítica e público juntos, chuva de indicações ao Oscar, levou prêmio-chave. Melhor filme, ator pro Brando, roteiro adaptado pro Coppola e pro Puzo. E o filme não perde força, continua aí, firme e forte nas listas de melhores de todos os tempos, sempre sendo redescoberto. Sem dúvida, e transcendeu o cinema, né? Frases como "vou fazer uma oferta irrecusável" viraram parte da cultura popular. Símbolos visuais, tipo as laranjas aparecendo antes de uma desgraça, Sim, as laranjas. viraram ícones. E, claro, gerou muito estudo acadêmico, analisando desde identidade étnica até ética, poder, o mito do crime organizado.
Muita coisa. Então, o que a gente tira de mais importante dessa análise toda? Parece que a grande lição é como o Coppola conseguiu juntar o melhor dos dois mundos, né? Fez um filme de estúdio com grande apelo, mas com uma profundidade psicológica, uma assinatura de autor muito forte. Ele meio que mudou as regras do jogo ali. Exatamente. Ele provou que era possível fazer entretenimento de massa com complexidade, com arte. Pegou uma história de máfia que podia ser só mais um filme de gênero e elevou para um nível de tragédia moderna. Usou a família Corleone para explorar dilemas que são universais: lealdade, poder, família, o preço das escolhas. E transformou a imagem da máfia no cinema também, né? Tornou menos caricatural. Sim, reafirmou o poder do cinema para discutir a condição humana na sua ambiguidade. E isso talvez deixe a gente com uma provocação final. Pensando hoje, ao rever O Poderoso Chefão, como será que essas representações de poder, de família, de moralidade, conversam com a nossa sensibilidade atual? Elas ainda batem do mesmo jeito? Ou será que as mudanças sociais, culturais, desde os anos 70, nos fazem ver tudo isso com outros olhos, talvez até mais críticos? Fica aí a reflexão.